E nós vamos retroceder aqui ao capítulo anterior para verificarmos que o apóstolo estava falando sobre o seu desejo de que os israelitas, o seu povo, conhecesse e aceitasse a graça de Deus através de Jesus Cristo, porque ele teve a oportunidade de conhecer esta graça. E muitos judeus, que era do povo de Israel, o próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele é do povo de Israel. Então, muitos ignoraram, muitos não entenderam, muitos estavam como que um véu sobre seus olhos para não verem a realidade da causa de Deus, do plano de Deus para a salvação de todos, tanto dos judeus como também dos gentios, ou seja, das nações, de todas as nações da terra, não somente dos judeus. O plano de Deus inicial e posterior também não era somente para os judeus. Essa interpretação de que Deus é o Deus dos judeus é uma interpretação um tanto errônea, porque na verdade Deus é um Deus de todos. Deus criou todas as pessoas, toda a humanidade. Deus criou a todos. Deus permitiu a existência de todos a partir de um protótipo humano, Adão, e o protótipo humano masculino e feminino, Adão e Eva. Então, Deus é o Deus de todas as pessoas. Deus não é somente o Deus dos judeus. Essa questão de o Deus dos judeus ou Deus dos cristãos, isso é algo errôneo. Deus é um só. Não existem dois deuses. Existem as manifestações de Deus, né? Que aí são outros assuntos, né? As manifestações de Deus, como Deus aparece, aí é diferente. Então Deus, ele veio através de Jesus Cristo em carne. Ele se transformou como uma pessoa humana para trazer a nós a salvação através da sua morte, da morte de Jesus. Ele pôde trazer a nós a experiência maravilhosa do renascimento, da ressurreição e a expectativa e a certeza de que, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E seria tão importante, diz o apóstolo, né, que o povo, o seu povo, da qual ele fazia parte, ele chama aqui, a tradução aqui chama de raça, né? Mas na verdade é o povo que ele pertencia, a nação, não exatamente raça no sentido racial, né? Porque só existe uma raça, a raça humana, né? Mas é no sentido de nação que ele está falando aqui. Eu sou da nação também israelita. Olha só o que, que ele diz aqui, né? Sobre essa questão. Será que Deus rejeitou o seu povo porque eles o rejeitaram? Porque muitos deles rejeitaram a Jesus, inclusive o entregaram à morte de cruz. Então, foi uma rejeição. A nação rejeitou a Jesus. Portanto, será que Deus também rejeitou a nação a partir daí? E ele começa então a falar aqui, a explicar sobre esta situação
Pois acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita. Olha, se Deus tivesse rejeitado o seu povo, como ele, como um israelita, teria conhecido a Cristo, estaria vivendo na graça de Deus. Não tem lógica, né? Então ele diz: eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura sobre Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas. Olha, o povo de Israel, através do rei daquela época, né? E da rainha daquela época, que estavam no poder do trono de Israel, da nação israelita, eles mataram muitos profetas. E por isso Elias fugiu, porque quando ele soube que mataram os profetas, ele teve medo e fugiu, se escondeu lá na caverna. Mas como ele falou a Deus dessa forma, a resposta de Deus para ele, né? Ele falou que para Deus que mataram os seus profetas e só ele ficou e ainda procuram tirar a vida dele. Ou seja, eles estavam procurando Elias para matá-lo. Mas a resposta de Deus para ele é: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha só. Então não estava ele sozinho. Ele simplesmente era um dos principais ali que estava diretamente sendo perseguido pelo rei. Porém, haviam outros que estavam também com Deus. Deus havia protegido e separado muitas pessoas, 7.000 pessoas, 7.000 varões, profetas que não aceitaram aquela situação, aquela, digamos assim, hoje nós chamaríamos de heresia, aquela questão de que o reino de Israel estava contra os princípios divinos durante aquele momento, né, em que aqueles reis, Acabe e a Jezabel, estivessem ali no governo, no palácio, estivessem reinando e governando aquele país. Então, eles estavam contra o princípio de Deus, mas Deus tem os seus profetas. Ele não deixou o povo totalmente contaminado. Muitos se contaminaram, mas Deus reservou, como diz aqui, né, o versículo 5, um remanescente. Ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Olha só. Naquele tempo já a graça de Deus já se manifestava através daqueles que não faziam a vontade dos reis, simplesmente, né? Porque o rei era uma autoridade, era preciso ser respeitada, mas não era tudo que o rei fazia que o povo deveria aceitar. O povo tinha que escutar a voz de Deus. Primeiramente, obedecer ao rei, sim, quando o rei estivesse de acordo com a vontade de Deus. Havia umas leis específicas para isso, para que o rei pudesse também seguir o ordenamento religioso da época, seguir a lei de Deus. Havia a lei de Deus escrita, todos conheciam a Torá, todos conheciam as regras, deveria ter somente um Deus, mas muitos, ou talvez uma grande maioria do povo, foi atrás das novidades que os reis traziam, né? E não foi só no tempo de Acabe, foi em outras épocas também, né? Quando haviam reis que se desviavam da vontade do Senhor, então o povo caía da graça.
Mas muitos, com certeza, não aceitavam aquilo. Ficava sempre o remanescente, sempre alguém aguardando, orando, não dobrando seus joelhos diante de deuses que eram impostos para adoração, mas eles estavam se lembrando do que Deus havia ordenado. E isto era segundo a eleição da graça, porque Deus havia escolhido pessoas para serem dele.